Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E na entrevista de hoje estamos recebendo o nosso querido professor doutor Ricardo Fonseca Buzo. Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, Paulo. Obrigado pelo convite. Excelente. E olha só que curiosidade, né? O Ricardo é o último professor contratado da Unesp de Tupã? Exato, ainda vou não completei um mês. Olha só. Estou para completar um mês. Bacana. Para que você conheça um pouquinho mais sobre o professor Ricardo Buzo, né? A formação dele é em Engenharia Elétrica pela Unilins, com mestrado e doutorado também em Engenharia Elétrica pela Unesp de Ilha Solteira. Atua profissionalmente, né, como docente do Departamento de Engenharia de Biosistemas aqui da Unesp de Tupã e tem experiência na área de qualidade de energia elétrica e também geração distribuída. Isso aí. Olha que bacana, hein? A gente vai falar bastante sobre esses assuntos hoje também, né? Explicar o que é isso, né? Exato. O que é a qualidade de energia elétrica. Muito bom. E para começar esse nosso bate-papo, fala para quem nos assiste quem que é o Ricardo Buzo. Bom, eu sou de Tupã. Tupanense mesmo? Sou tupanense mesmo. Acho que diferente da maioria dos professores, né? Então, para mim é um privilégio muito grande estar na Unesp, no campus de Tupã, por ser daqui, né? Então, nasci, fui criado aqui, né? Nasci em 91. Por um período, mas enfim, antes de completar 1 ano de idade, moramos fora daqui, mas basicamente desprezível, né? Então, fiz até o colegial aqui, conheci minha esposa aqui em Tupã também, ela também é tupanense. Aí fui fazer faculdade em Lins em 2009, até 2013. Até minha esposa acabou indo para lá também fazer engenharia civil. E aí em 2000 acabei fazendo a faculdade de engenharia elétrica por influência do meu pai, que ele também é um engenheiro eletricista, até que é bem conhecido, né, na área de engenharia elétrica em Tupã, que é também conhecido como professor Fred Buzo, né, professor e engenheiro Fred Buzo. E aí, obviamente, por influência do pai, eu acabei indo fazer também a engenharia elétrica, né, de 2009 até 2013. 2014, logo em janeiro, já ingressei no mestrado em Ilha Solteira. E até 2016, antes de terminar, isso foi engraçado, porque antes de terminar mesmo o meu mestrado em maio, em fevereiro já tinha ingressado no doutorado, já tinha iniciado as disciplinas como aluno regular também. E aí concluí em 2020, fevereiro de 2020. Então essa foi a trajetória acadêmica, né? Muito bom, Ricardo, excelente. E dentro aí da sua trajetória, né, na graduação, você chegou a fazer iniciação científica? Fiz. E o que você fez? Fiz iniciação científica voltada para residências de conjuntos habitacionais. Qual que era o objetivo? Envolver sustentabilidade, soluções de baixo custo, para melhorar o conforto dessas residências. Especificamente, assim, sendo bem direto para não tomar muito tempo, mas a gente usou, se a gente observar na parte interna de caixa de leite, né, a gente consegue ver que tem uma parte laminada com o objetivo de manter, conservar a temperatura e outras coisas mais técnicas voltadas para o tema. Mas a gente observou que isso tinha uma similaridade muito grande com manta térmica convencional, colocada em forro de residência para mitigar, reduzir altas temperaturas, né? Então é algo assim, diferentemente do custo do metro quadrado de uma manta térmica, a gente conseguiu levantar algumas caixas de leite que seriam descartadas, né? E o resultado foi muito legal. A gente reduzia, a gente fez protótipos, casas de alvenaria que a gente comparou com e sem nenhuma solução, a gente comparou com a manta térmica convencional que tem custo. E a gente conseguiu reduzir até 7 graus Celsius, assim, de temperatura. Muito bom, hein? Uma redução significativa, né? Significativa. Isso sem gastar energia, só utilizando o material que, né, já seria descartado. Perfeito. No máximo que você poderia ter um gasto é para não ficar exposto, talvez, ali a marca, né, das caixas de leite. A gente podia ali também, mas seria mais não
influenciaria na parte técnica, mas na parte estética. Dá para passar uma mão de tinta para poder uniformizar e deixar mais bonito, né, o ambiente. Perfeito, muito bom. E aí depois no seu mestrado você trabalhou com o quê? Aí o meu mestrado ele já é um tema um pouco mais complexo para quem não é da engenharia elétrica, né? Mas basicamente eu trabalhei com eu desenvolvi uma metodologia para dimensionamento e projeto de um filtro eletromagnético para mitigação de correntes harmônicas. Então, assim, eu falei, né, o tema parece complexo, né? Bem mais complexo, ele já era nível de mestrado, né? As exigências já são maiores, né? As ferramentas técnicas que esperam da gente como mestrando, ela é mais complexa, são mais complexas mesmo. Mas foi muito legal, teve bastante fruto, assim, bastante artigos, a gente teve alguns resultados de laboratório também, com alguns testes com protótipos lá no Laboratório de Qualidade de Energia Elétrica de Ilha Solteira. Conseguimos também, graças a Deus, umas boas publicações, né, com esse tema aí. Muito bom. E aí depois no seu doutorado, então, para fechar essa parte acadêmica, o que você trabalhou? O doutorado, ele é uma parte mais legal, né, porque como eu trabalhei com qualidade de energia elétrica, então as harmônicas que eu desenvolvi um filtro no meu mestrado para mitigar essas harmônicas que, bem a grosso modo, na engenharia elétrica são outras correntes com frequências múltiplas de 60 Hz, né, como se fossem ruídos, correntes indesejadas que surgem no sistema elétrico. Esse é um tipo de fenômeno que ele é um pouco mais discreto, ele não é tão barulhento, mas ele faz muito mal também para o sistema elétrico, para os equipamentos de quem tem ali na tomada uma energia que tem essas harmônicas, né? Mas é algo assim mais invisível, menos perceptível, mas ele também reduz a vida útil de equipamentos e, resumidamente, ele também diminui a qualidade da energia elétrica, porque a energia elétrica ela é um produto que a gente consome, a gente compra das distribuidoras de energia elétrica. E por incrível que pareça, que o pessoal de casa pode estar achando que a energia elétrica é algo binário, né? Ou tem ou não tem na minha tomada, mas o incrível é que não é só isso. A energia que pode estar lá na sua casa, professor Paulo, pode ter uma qualidade diferente da energia que está na tomada da minha casa. Isso é muito interessante. E a harmônica é um dos fenômenos que a gente controla para manter a qualidade. Já no doutorado, fazendo esse contexto, tem um outro fenômeno que são variações de tensão de curta duração. Alguns equipamentos, e de longa duração, né? Alguns equipamentos percebem, outros não. E no meu doutorado eu desenvolvi uma metodologia para ajudar as distribuidoras de energia a encontrar mais rapidamente pontos de defeito na rede que muitas vezes causa problemas de qualidade da energia, mas em casos mais críticos acaba desligando o fornecimento de energia. Então, muitas vezes o pessoal de casa que está nos assistindo, com certeza alguém já experimentou 30 minutos, 1 hora. Acho que no passado isso era mais comum, mais recorrente também. E essa interrupção no fornecimento de energia elétrica, muitos também acham que o tempo demorado que a gente fica ou ficava muito tempo é por conta de a demora para consertar o defeito, mas não é. Na maioria das vezes, o tempo para encontrar o defeito é o maior vilão das distribuidoras. Porque a gente tem rede elétrica no Brasil que predominantemente são aéreas e muito extensas. A gente tem circuitos elétricos que alimentam cidades, que são mais de um alimentador, mais de um circuito, que somados passa de 100, 300 quilômetros de rede. Então imagina ter que percorrer isso, tendo trânsito, tendo intempérie climático, tendo condições adversas. Então para as distribuidoras é um desafio. Então essa metodologia ela teve como finalidade já indicar, olha, o problema está em determinado ponto. Então economiza muito, né? Você não precisa ficar procurando em toda a rede, você já sabe onde está isso. Então isso foi muito legal, assim, até
algo legal, acho que eu nem compartilhei ainda com você, mas graças a Deus também por isso, mas me levou esse trabalho a ter o prêmio Unesp de teses. Olha, que legal, Muito Ricardo. legal. Bacana. E esse Fiquei prêmio muito... Unesp de teses, conta um pouquinho mais, como é que foi esse prêmio? É do CNPq, da CAPES? A própria Unesp, A própria Unesp. ela... cada programa de pós-graduação, de todos os campos, todos os polos da Unesp, eles selecionam alguns trabalhos de doutorado. Normalmente é um por departamento. Então, o Departamento de Engenharia Elétrica de Ilha Solteira, eles fizeram uma seleção interna e escolheram o meu trabalho para representar o Departamento de Engenharia Elétrica. E aí esse trabalho concorre com outros selecionados de todas as Unesps, de todos os departamentos. E aí eu fui pego de surpresa, né, com Que legal. com essa conquista, graças a Deus por isso. Né? Muito bom, parabéns mesmo. E esse seu trabalho também, foi ele quem te abriu portas depois para a carreira técnica mesmo, durante a sua atuação como engenheiro? Foi, muito bom isso. É muito interessante porque quando eu comecei o meu mestrado, eu tinha 7 laboratórios, aproximadamente, com linhas de pesquisa completamente diferentes lá em Ilha Solteira. E eu acabei caindo na qualidade da energia elétrica, não por um desejo meu, mas por um incentivo de um professor de Linz, né? Que ele me incentivou e disse que pelo período que ele me acompanhou, ele achava que eu tinha um perfil para trabalhar com isso. Então, motivado por ele, eu acabei seguindo esse caminho aí. Por que eu falo isso? Porque a gente às vezes não, mesmo planejando, a gente não consegue acertar tanto na vida como Deus prepara o caminho pra gente. Com certeza. Então isso foi muito legal, por quê? Porque assim que eu terminei o meu doutorado, uma semana depois, abriu uma vaga como engenheiro pleno já na CPFL Energia, que é uma das maiores e referência técnica dentre as distribuidoras de energia elétrica, para trabalhar exatamente com o que eu trabalhei no meu mestrado e no meu doutorado. Então, assim, foi uma vaga que abriu para mim. Com certeza. Né? E assim, pra ter exatamente esse perfil. E é algo que eu não tinha domínio e controle sobre isso. Né? Então, por isso que eu vejo muito a mão de Deus nisso. Né? E aí eu acabei topando esse desafio, me inscrevi e passei. E sabe o que é legal? Que até recomendo pro pessoal de casa, né? Eu fui para uma vaga de engenheiro já nível 2 de uma distribuidora, sem ter tido experiência profissional. Mas o meu histórico acadêmico contou muito. E a CPFL, vou contar, né, um segredo aqui pro pessoal, o departamento de engenharia, a diretoria de engenharia, começou a valorizar funcionários e engenheiros que têm mestrado e doutorado. Perfeito. Porque isso ajuda muito a ter senso crítico e analítico para lidar com alguns problemas do dia a dia que não são tão triviais. Isso é muito legal. E isso aí eu acabei sendo uma prova viva disso, né? Durante a pandemia, no momento assim de incerteza, a parte acadêmica me ajudou até na área profissional, na parte carreira técnica mesmo. Então isso fica a dica para o pessoal de casa. É legal gastar um tempo positivo para se desenvolver, fazer um mestrado e suprir aquelas lacunas que talvez a gente não conseguiu, né, se desenvolver durante a graduação. Perfeito, Ricardo, excelente. E agora, você estando aqui na Unesp de Tupã, a gente sempre gosta de dizer, né, que dentro da universidade pública a gente trabalha com o ensino, com a pesquisa e também com a extensão, né? E aí dentro do ensino, quais as disciplinas que você vai trabalhar? Não poderia ser diferente, né? Dentro da engenharia de biosistemas, né, que é um curso muito legal, muito interessante, bastante abrangente. Eu mesmo, quando fui estudar sobre o curso, achei muito legal. Ele tem bastante engenharia elétrica nele envolvida, né, porque para a gente conseguir automatizar o processo no agronegócio, a gente precisa levar energia elétrica até lá, a gente precisa ter a proteção dos equipamentos elétricos que vão estar instalados, e a gente precisa ter uma qualidade de energia boa para que eles operem adequadamente. Então, dentre as disciplinas que eu vou estar
ministrando circuitos elétricos 1, circuitos elétricos 2 e instalações elétricas prediais e rurais. Muito bom, excelente. Ou seja, bem ligado mesmo à sua área, né, de atuação. De formação, de exato. formação mesmo. E o que você pretende realizar de pesquisa aqui dentro da Unesp? Como pesquisa, eu sempre tive um anseio assim, pessoal de trabalhar com uma pesquisa que também não gerasse só um fruto no papel de artigos, que também são muito importantes e valiosos, porque a pesquisa está sempre um pouco à frente, né, do momento atual da tecnologia. Então, nem sempre a gente consegue estar aplicando exatamente naquele mesmo momento que a gente está pesquisando. Mas eu, por ter passado e ter ficado 4 anos como engenheiro de uma distribuidora, então, associando essa experiência em campo com o conceito obtido através do mestrado e doutorado, eu quero seguir aqui com linhas que a gente consiga, de fato, efetivamente aplicar também. E como lá eu trabalhei muito com também a geração distribuída, o meu objetivo é associar essas duas coisas, geração, qualidade, e tentar identificar dentre as diversas modalidades de geração que nós temos, olhando a necessidade e a atividade que é desempenhada nas unidades rurais, qual é a geração mais adequada em função da modalidade daquela unidade. Como que eu posso não só aumentar a eficiência energética, mas também como melhorar a qualidade do fornecimento da energia elétrica. Então esse é o meu objetivo, trazer tecnologia para que a gente consiga não só apenas aumentar a precisão dos processos, mas também moldar e criar um cenário ideal em relação à qualidade de fornecimento e geração de energia e eficiência energética para que tudo opere bem. Muito bom, excelente. E aí, dentro da parte da extensão, você também vai estar relacionando essa mesma temática? Também. E agora, em muito recente, até uma informação fresquinha, né? A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regulamenta o fornecimento de energia no Brasil, ele acabou de publicar uma resolução, que é a 1098. E nessa resolução a gente teve algumas alterações técnicas, mas também voltadas a famílias de baixa renda. Tem algumas coisas muito legais. E uma delas eu gostaria de explorar. As distribuidoras têm aproximadamente 180 dias para começar a aplicar essas alterações exigidas nessa resolução da ANEEL. Então, dia 1º de janeiro de 2025, as distribuidoras já têm que estar com o processo todos adequados. E o que é uma delas e que eu quero explorar? Para quem tem geração fotovoltaica em casa, né, que está nos assistindo, infelizmente ou felizmente, depende, claro, né, do ponto de vista, a gente não consegue fazer a compensação de tudo, né? A gente compensa a energia elétrica, mas a gente ainda tem que pagar para a distribuidora uma tarifa mínima, né, ou muitos chamam de taxa mínima, tarifa mínima de energia elétrica, associado à disponibilidade do sistema elétrico, que a distribuidora, mesmo que a gente não utilize, estava lá para a gente utilizar, e tudo aquilo tem um custo, né, para as distribuidoras manter e dar manutenção. Então, para quem é residência monofásica, bifásica e trifásica, tem custos de tarifa mínima, que isso não é abatido no sistema de compensação de energia elétrica para geração distribuída, né, micro e mini geração. E para quem é de baixa renda, essa nova resolução, precisei fazer todo esse contexto para dizer isso, né? Essa nova resolução faz com que as distribuidoras deem 50% de desconto na tarifa mínima para quem é do CAD único, tem cadastro ali, né, de baixa renda, e instalar um sistema fotovoltaico na sua residência, na sua unidade consumidora, vai ter direito a 50%, além da compensação da tarifa de energia que a própria sistema de compensação ele traz, você também vai ter essa redução da tarifa. Isso vai ajudar em quê? Redução do tempo de amortização do investimento. Então é um benefício muito legal que a gente está pretendendo implementar
selecionar pontos para a gente instalar, acompanhar e ajudar a comunidade de Tupã a identificar o quão isso de fato pode ser ou não vantajoso. Então é algo novo e o nosso papel como universidade vai ser então difundir, avaliar o quão de fato isso pode ser benéfico para a nossa comunidade. Perfeito, Ricardo, excelente. Muito bom, que coisa boa, hein? É ajudar o pessoal. Exatamente. Bom, e quando a gente fala, né, em energia elétrica, né, é importante a gente inclusive ressaltar com quem nos assiste, né, de onde que vem essa energia elétrica que a gente utiliza nas nossas tomadas em casa, né? Você aí que está nos assistindo pela sua televisão ou pelo seu celular ou tablet, né? De onde que vem essa energia que você está utilizando aí? Fala para o pessoal de onde que vem essa energia nossa aqui no Brasil, Ricardo. Isso é muito legal, porque energia não se cria, energia se transforma. Então a energia elétrica que nós temos disponível nas nossas tomadas, na verdade isso em algum momento foi energia potencial gravitacional, foi energia eólica, foi energia solar, e isso tudo transformado em elétrica para permitir a transmissão delas e chegar até as nossas residências, né? Mas basicamente a matriz energética brasileira ela é composta predominantemente pela hidrelétrica, né? Então a gente é um país rico, hidrograficamente falando, então isso permite que a gente tenha bastante usina hidrelétrica, como a de Itaipu, a de Ilha Solteira, de Três Lagoas, assim como outras que o pessoal que está nos assistindo aí conhece, né? Então, basicamente, a energia hidrelétrica nada mais é do que a energia potencial gravitacional que faz com que tenhamos correnteza e o movimento das águas, e o ser humano esperto identificou que a gente poderia pegar essa energia e transformar ela em elétrica, né? Para que não apenas quem está próximo dos rios possa aproveitar essa energia. Então, para quem está distante, como que a gente leva essa energia? Transforma ela em elétrica, que a gente consegue transmitir ela e levar para todo mundo usufruir disso. Perfeito, que são essas linhas de transmissão que geralmente a gente vê perto das rodovias, né? Perfeito, perfeito, exatamente. E aí temos também em torno, acho que já superou, a gente até vai colocar aqui, né, para quem está nos assistindo, alguns gráficos sobre isso, mas até a eólica já está tomando um espaço bastante expressivo, em torno já de 20%, né? A fotovoltaica também está ganhando bastante espaço, e temos as térmicas também, né? Biogás, queima de resíduos, biomassa, entre outros, né? Biomassa. E a hidrelétrica ainda é a predominante, mais de 50% é a hidrelétrica. Perfeito. Então, olha só, pessoal, mais de 50% da energia elétrica que é produzida no Brasil, né? Como o professor Ricardo bem disse aqui, vem de fontes hídricas, né? Por isso, então, que as hidrelétricas precisam manter o nível dos reservatórios, né, de uma maneira satisfatória para a geração de energia. Perfeito. Porém, né, Ricardo, com a situação climática que a gente está vivendo, né, falta de chuva, né, esse agravamento climático resulta, né, em impactos no nível do reservatório. E qual que é a consequência dessa segurança no nível do reservatório para a gente, consumidor de energia? É muito legal esse ponto, porque no início do ano, março, quando os reservatórios, é época de mais chuva, a gente diz que as condições são mais favoráveis à geração de energia a partir da hidrelétrica, porque os reservatórios eles estão mais propícios a isso, né? Quando a gente começa a chegar em épocas mais secas, como a gente está vivendo nesse momento agora em setembro, outubro, e vai ainda passar mais um período por isso, os reservatórios já estão em condições mais desfavoráveis, né, para a geração de energia elétrica a partir da hidrelétrica. E isso acaba resultando o quê? Na necessidade da gente adotar outras fontes. Enquanto a energia elétrica agora não está mais tão favorável, então o que a gente precisa fazer? Recorrer a outras formas de geração. A eólica a gente também depende do vento, a solar também depende do sol. E o que está mais no nosso domínio? As térmicas. Então a gente acaba acionando mais dessas fontes de geração
para suprir esses momentos desfavoráveis. E isso aí acaba refletindo também, resumidamente, né, como que a ANEEL, também a Agência Nacional de Energia Elétrica, expressa isso. Bandeiras tarifárias. Né? Acho que todo mundo em algum momento já ouviu falar das bandeiras tarifárias. Né? Temos a verde, a amarela, a vermelha patamar 1 e a vermelha patamar 2. Esse momento que nós estamos num momento mais desfavorável à energia, à produção de energia elétrica através da hidrelétrica. E o que isso representa? Um adicional no custo do quilowatt-hora que nós, pela energia que a gente utiliza. Então, por exemplo, quando a tarifa ela é bandeira verde, é aquela condição mais favorável para a geração de energia, então a gente não tem custos adicionais à tarifa de energia. Na amarela, olha, já não está tão ruim, mas já não é tão legal como a verde, então a gente precisa recorrer a outras fontes e acaba elevando aí um pouquinho, em torno de R$2 a cada 100 kWh consumido. Para vermelha patamar 1, a condição é mais favorável ainda, e isso resulta também, então reflete num custo ainda um pouco mais elevado, em torno de R$4,50. E agora, dia 1º de outubro de 2024, a ANEEL, no site da ANEEL, é possível que quem está nos assistindo acesse lá o site da ANEEL, bem fácil, e consegue encontrar essa informação, que a gente agora está passando um momento mais crítico e desfavorável, em que a tarifa, ela está a bandeira tarifária, a gente está na vermelha patamar 2. Então, a cada 100 kWh agora consumido, a gente tem um adicional de aproximadamente R$8. Ou seja, a nossa conta de energia vai ficar mais cara. Vai ficar mais cara. Então, se nós mantivermos o mesmo consumo, por exemplo, do mês passado, e considerando que o mês passado estava na bandeira verde, por exemplo, a gente vai ter, para cada 100 kWh a mais que eu consumir, que eu repetir o consumo, eu vou ter esse adicional de R$8. Muito bem, excelente, bem contextualizado, Ricardo. E uma das formas que a gente tem, então, de pensar ao longo prazo, né, em investir, né, numa energia com um valor reduzido, digamos assim, seria a instalação de painéis fotovoltaicos na nossa residência? Essa pode ser uma solução, né? Ela já é uma solução que pode até não estar associada à bandeira tarifária. Então, mesmo eu estando na tarifa, no momento de tarifa verde, bandeira verde, eu tendo geração de energia fotovoltaica, né, micro geração, definido lá pela ANEEL, eu posso, nos momentos que eu instalar essa geração na minha casa, na minha residência, no meu comércio, na minha indústria, e nos momentos que eu estiver produzindo mais energia do que efetivamente consumindo, isso me gera créditos para serem compensados nos meses subsequentes. Né? Isso mesmo independente do custo da tarifa. Né? E aí, claro, como eu mencionei, você ainda tem que arcar com os custos da tarifa mínima de energia. Perfeito. Que vai ter esse benefício do governo para famílias de baixa renda. Perfeito. Né? Para fomentar também a aplicação da modalidade geração distribuída, compensação do sistema de energia elétrica para baixa renda. Perfeito, excelente. Ricardo, e quando a gente fala em instalar, né, na nossa residência uma geração fotovoltaica, existe um custo dessa instalação. Sim. E também existe aí a amortização desse investimento, né? Sim. Hoje, essa relação custo-benefício, ela é satisfatória? Isso varia um pouco de estado para estado, porque o custo, imposto dos equipamentos acabam sendo ligeiramente diferentes, né? Mas não é para ser algo tão expressivo assim, essa diferença, mas se a gente quiser ser bem preciso, é importante levar em consideração isso. Por quê? Não só isso, né, o custo do material. A gente tem ali placas fotovoltaicas e inversores que fazem parte, enfim, outros materiais, né, mas esses são os principais. O inversor e o painel fotovoltaico para compor o sistema de geração. Além dessa variação que pode ter de custo,
a geração depende do quê? Da incidência solar, né? Da irradiação ali solar, então isso vai variar de estado também para estado. E isso tudo vai, então, mudar o custo de investimento inicial para você adquirir esse sistema e o quanto o seu sistema produz. Então você vê, né? Isso é muito, vai depender até que bem assim, né? Do ponto que a gente está avaliando, do estado, enfim, do país que a gente quer avaliar isso. Então, até um dos objetivos que nós temos é identificar dentre as diferentes modalidades que nós temos o perfil de consumo da unidade consumidora também é muito importante. Então, isso a gente, quanto mais gasto de energia nós temos, a tendência é que a adoção por uma geração fotovoltaica, uma geração distribuída, ela fique mais atrativa, né? Perfeito. Então, e quando a gente fala em incidência solar, Tupã tem uma boa incidência solar? Tupã tem sim uma boa incidência solar, em torno de 4,5 ou 5 kWh por quilowatt pico que ela vai gerar. Mensalmente, né, em torno de 130 kWh, né? Então, um sistema fotovoltaico, aproximadamente, tá? Perfeito. Um sistema fotovoltaico de 1 kW pico no município de Tupã, ele pode nos dar, aí em média, estou fazendo isso com base num cálculo anual, tá? Então aí fazendo as conversões para mensal em torno de 120, 130 kWh para cada 1 kW pico instalado. Muito bom. Excelente. E quando a gente fala em geração fotovoltaica, a gente tem também essas nomenclaturas, geração off-grid, geração on-grid, geração híbrida. Explica para o pessoal, né, o que é cada uma dessas, começando aí pela geração off-grid, por exemplo, o que ela é. A mais assim, tradicional e que as pessoas estão mais familiarizadas e que deu origem lá com a resolução 482 da ANEEL é basicamente a modalidade on-grid, né? Ela é uma modalidade que você pode instalar esse sistema na sua casa, ele está conectado paralelamente à rede da concessionária de energia elétrica e toda vez que você gera mais do que consome, isso gera créditos para você consumir nos outros meses. Então aí no mês que você consome mais que gera, você pode ter créditos recebidos de meses anteriores, onde você gerou mais do que consumiu. E aí você tem um prazo para consumir tudo isso, então por isso que é importante escolher bem quem vai fazer esse dimensionamento e instalar isso para você, né? Para que você não sobredimensione a ponto de gerar mais do que precisa e acabar perdendo essa energia gerada. O off-grid, como propriamente dito, ele já não tem conexão nenhuma com a rede da distribuidora. É um sistema isolado, é uma placa uma ou diversas placas fotovoltaicas ligadas a um ou mais inversores. Até o modo de operação desse inversor é diferente, por não estar conectado à rede da distribuidora. E ele sozinho vai assumir a referência ali de tensão e ele que vai suprir as suas cargas, né? Então, suas cargas também, que a gente chama de carga, que são os equipamentos elétricos. Sim, pode ser um motor, uma lâmpada. Exatamente. Tá. E ele vai, independente da rede distribuidora, suprir a energia que o seu equipamento precisa, né? Aí é o off-grid. O on-grid está conectado. Nós temos uma modalidade nova agora, que é o zero-grid, né? Ele está conectado na rede da distribuidora também. Mas quando tem excedente, existe um sisteminha acoplado a ele, que ele chama sistema para redução da potência injetável. Sistema de controle de potência para redução da potência injetável por esses inversores. O que eles vão fazer? Quando ele identifica que sua geração é maior do que o seu consumo, ele não deixa você injetar esse excedente na sua residência. Na rede da distribuidora.
Perfeito. Mas aí qual é o benefício, então? Aí a gente precisa talvez começar a pensar associado ao uso desse sistema, o uso de baterias, para poder armazenar essa energia elétrica naquele momento em que eu não posso injetar na rede distribuidora e que eu estou gerando mais do que eu preciso naquele momento, então eu armazeno em sistema de baterias. E eu posso consumir isso à noite, aonde nem mesmo a geração solar eu tenho. Então isso te permite o uso de energia própria em momentos, inclusive, que eu não tenho geração, não tenho incidência solar. E por que isso está sendo fomentado? Né? Esse é até um tema um pouco polêmico pelo momento que a gente vive aí com as resoluções, né, da ANEEL em relação à geração distribuída. Mas é porque a gente tem que pensar também que a geração é uma ideia muito legal para a gente beneficiar as unidades consumidoras. Entretanto, assim como um carro, eu tenho uma capacidade para colocar 5 pessoas, a rede elétrica em determinados pontos eu tenho uma capacidade de quantidade que eu posso pôr de geração. E quando eu coloco o zero grid, como propriamente te dito, normalmente, olhando do ponto de vista da distribuidora, ele às vezes é necessário. Porque tem ponto que eu saturo e eu não consigo mais colocar a geração naquele ponto e receber aquela geração dos geradores fotovoltaicos, né? Então, é uma modalidade que começou a surgir, que surgiu na Austrália, que eles chamam de, também lá com limite de exportação. Eles começaram fazendo o limite de 100%, zero grid, depois começaram a flexibilizar por patamares. Então, dependendo do horário, eu tenho que zerar a exportação, mas em alguns momentos eu não preciso zerar. Mas eu posso injetar talvez 50%. Então, tem uma questão dinâmica muito legal para a gente estudar e começar a fomentar mais no Brasil e nas nossas aplicações, nos nossos estudos. E então, assim, é algo que vem olhar não só para os benefícios de quem coloca, mas também olhar para o sistema elétrico como um todo. Né? Perfeito, muito bom, Ricardo. Bom, veja que é um assunto que você domina muito, né, Ricardo? Você gosta muito também, né? Com certeza é um assunto aí que o pessoal de casa tem muito interesse, né? Aliás, né, quem que não quer ter a conta de energia um pouquinho mais barata, né? Economizar ao longo do tempo também. Então é um assunto aqui sobre geração fotovoltaica que a gente poderia se estender por muito tempo. Sim, né? ainda tem os sistemas híbridos que eu nem mencionei, a gente não vai ter tempo para isso, mas tem bastante sistema de compensação, enfim, remoto. Exato. Excelente. Mas olha, deixa uma mensagem final para quem nos assiste, inclusive para você, né, que também tem interesse em saber um pouquinho mais, né? O pessoal aí pode procurar o professor Ricardo aqui também na Unesp de Tupã, né? Mas deixa uma mensagem para quem nos assiste, Ricardo. Sim, tanto para quem pretende, né, instalar um dia e tem dúvida, né, sobre a efetividade dos sistemas fotovoltaicos, ou até para os desafios regulatórios, né, que os integradores, que são já agora as empresas, né, que fornecem esse serviço de instalação, que passam aí um momento desafiador, né, pelas atualizações das resoluções, pelo órgão regulamentador. Estou à disposição lá no campus da Unesp, né, juntamente com o professor Paulo, para a gente conversar, né, tanto da parte técnica como a parte prática disso. Eu tive o prazer de trabalhar nos últimos 2 anos como engenheiro de normas e padrões voltado a assuntos de de geração distribuída e qualidade da energia de todas as áreas de concessão da CPFL. Então, acabei trabalhando muito com isso. Eu, do lado da distribuidora, tive que fazer muitos ajustes por conta das alterações das resoluções. Então, é um assunto que eu posso ajudar, né, contribuir com a população e com os integradores também, né, do sistema fotovoltaico, e, claro, sempre aprender com vocês também. Excelente, Ricardo. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no programa Mão na Roda e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui na Unesp de Tupã. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pela recepção, não só aqui no programa, mas também
por ter me acolhido aí muito bem ali na Unesp também. Obrigado, Paulo. Excelente. Bom, e você que nos assiste, muito obrigado também pela sua audiência. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com o versículo da Bíblia, e hoje eu trago aqui para todos nós o que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Te desejo então uma excelente semana, que Deus abençoe você e a sua família, e a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.